Certo. Agora então a gente vai fazer a inserção de pilares, né? Aqui no nosso caso aqui, se vocês olharem, a gente já tem a junção aqui dos nossos eixos, né? Ó, um eixo e outro, então a gente vai inserir nosso pilar aqui nos eixos. Se vocês olharem, nossos pilares não estão exatamente, né, locados no eixo. A gente vai locar no eixo inicialmente, depois a gente vai fazer o ajuste do pilar aí com a face da viga aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, temos dois níveis aqui, né, ó, nível 1 e nível 2. Se a gente olhar a nossa planta, a gente pode ver ele numa elevação aqui, ó. Então, o nível 1 aqui é o nosso nível 00, né? E o nosso nível 2 é os 3 metros aí, tá? Vê que ele está um pouquinho desalinhado aqui, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, esta bolinha que aparece aqui e vou puxar a bolinha aqui, ó, para ele estender o meu eixo. A linhazinha azul aqui já dá a conexão entre os eixos aqui, né? Olhando as vistas, a gente consegue ver direitinho a altura. Então temos nível 1 e nível 2 por enquanto, tá? Depois vamos criar mais níveis para cima aí. Então no meu nível 1, eu vou inserir o meu pilar como se ele começasse no nível 1 e terminasse no nível 2, certo? Ó, ele vai começar no nível 1, terminar no nível 2. Então vamos lá, nível 1. Então aqui, começando no nível 1, eu vou ter várias ferramentas aí. Então eu tenho uma ferramenta própria aqui para pilares, que eles chamam de coluna, tá vendo? Então vamos lá. Clicando na ferramenta coluna, ele já vai habilitar para eu inserir aqui o meu pilar. Ele automaticamente aqui ele já veio com uma coluna metálica, né? Então eu vou clicar aqui na minha lista e vou procurar uma nova coluna aqui. Eu já tenho umas colunas de concreto aqui, ó, retangular, tá vendo? Então eu vou escolher uma coluna aqui qualquer de concreto, certo? Se essa coluna de concreto retangular já está carregada, então eu simplesmente posso fazer o quê? Eu posso aproveitar essa coluna e criar uma nova família a partir dele, tá? Então eu vou fazer o seguinte primeiro. Eu vou editar aqui o meu tipo, né, de material e vou trabalhar com material do tipo C25 aqui, né? Estamos trabalhando com classe de agressividade ambiental 2, então nossa classe de concreto é C25. E já que a gente está trabalhando com classe de agressividade ambiental 2, então vamos mudar aqui, ó, né, ó, os nossos recobrimentos. A gente tem recobrimento na face superior e inferior e nas outras faces. Então a gente vai ter aqui, ó, viga coluna 30 mm, classe de agressividade ambiental 2, ó, viga coluna 30, viga coluna 30 mm. Mudei tudo aqui para viga coluna classe de agressividade ambiental 2. Então a partir desse modelo aqui eu vou dar um editar tipo aqui. E vou criar novos pilares a partir dele, né? Então para criar um novo pilar a partir dessa família, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em duplicar e vou utilizar essa família. Então eu vou criar um pilar aqui, sei lá, 20 por 20, certo? Um pilarzinho pequeno. E muda aqui, ó, 20 por 20. Tudo bem? Feito isso, ó, nosso pilar já está criado, 20 por 20. Ok. Então lá, coloquei só o nome de 20 por 20 porque ele já aparece aqui, né, ó, concreto, coluna, retangular. Então eu vou vir aqui, ó, e vou inserir aqui na junção dos meus eixos os pilares, ó. 2, eixo 3, certo? E eu posso fazer o seguinte, ó, posso colocar um por um, né? Como também posso vir aqui, ó, neste ícone aqui, nos eixos, tá vendo? E aí eu faço assim, ó, seleciono todos, certo? Ele vai me dar uma prévia, tá? Do mesmo jeito que no AutoCAD, a gente tem aqui, ó, a janela da direita para a esquerda é a janela crossing, né? É a janela que seleciona tudo que ele passar por cima. E na janela da esquerda para a direita é a janela window. Ele só seleciona o que estiver realmente dentro do quadrado, tá? Eu vou já selecionar aqui a janela crossing, ó. Então ele selecionou todos os meus eixos, mas esse último eixo aqui eu não tenho pilar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou só revisar aqui, cliquei, ele me deu o preview aqui novamente, certo? Se eu não quiser também clico fora, ó. E aí eu venho, clico novamente aqui, para ele criar de novo o preview onde vai ficar as colunas, certo? Então, quando eu quiser, tiver ok, eu só dou um concluir aqui, tá? Então tudo bem, só que tem um detalhe, né?
onde começa e onde termina a nossa coluna. Então eu não coloquei aqui. Então se a gente olhar aqui, ó, na nossa elevação leste, olha lá, nossas colunas estão aqui para baixo, ó. Todas as nossas colunas. Então a gente vai fazer o controle de onde ela começa, onde ela termina, aqui, ó, no nível da base e no nível superior, tá vendo? Então eu quero que a minha coluna comece no nível 1, termine no nível 2, certo? E o deslocamento é o deslocamento do topo, então eu vou colocar aqui 0 de deslocamento, certo? 0 de deslocamento quer dizer que ele vai ter o quê? Um deslocamento em relação à base de 0, tá? Então, ó, se eu colocasse 10 centímetros, ó lá, e aplicar, né? Ó lá, minhas colunas sobem 10 centímetros, tá? Se eu colocar 0, todo mundo volta para referência no eixo, certo? Se eu colocar um deslocamento aqui relativo ao topo, 10 centímetros, olha lá, todos os topos sobem 10 centímetros, certo? Ou a coluna que você selecionar, tá? Então, quando você faz este tipo de vinculação, você já deixa o seu pilar vinculado com o nível. Ou seja, se você mexer no nível, se você mexer, editar alguma coisa, aí você já consegue, as colunas automaticamente já estão linkadas com o nível, então elas vão se movimentar automaticamente, tá? Então, ó, no caso aqui, meus níveis tem nível 0 e nível 300, que está com 3 metros de altura, né? Então, se eu vier aqui, como eu fiz lá no outro, ó, um double clique aqui dentro do texto, vou colocar aqui, ó, 350, certo? Olha lá, como eles estão vinculados com o nível, os pilares crescem, certo? Ó, 450, e assim por diante, né? No nosso caso aqui, vamos deixar 300 por enquanto, tá? Só para a gente criar aqui o nosso vínculo dos nossos pilares, tá? Se eu voltar para a planta aqui, meus pilares vão estar todos criados aqui, tá? Se eu quiser verificar ainda como estão os meus pilares, eu posso criar uma vista 3D, né? Então eu vou vir aqui, ó, na aba Vista e vou vir aqui em Vista 3D Padrão. Olha lá. Então vai aparecer todas as colunas que eu inseri aí, tá vendo? Essas linhas coloridas aqui no meio são as nossas colunas analíticas, né? São os nossos modelos de cálculo. É como se a gente estivesse aí já criando os eixos dos nossos pilares para eles se formarem aí uma estrutura para a gente poder calcular, como se fosse uma estrutura analítica mesmo, tá? Eu posso desabilitar eles aqui, ó, neste ícone aqui embaixo, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai sumir, tudo bem? Então, esses são nossos pilares renderizados. Em estrutura em arame, na verdade, né? Se a gente quiser enxergar eles de uma outra forma, a gente tem os dois controladores iniciais aqui, ó. Esses dois controladores, eles me dão a qualidade de imagem, tá vendo, ó? Baixo, médio e alto. E aqui eles me dão o tipo de renderização que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero uma linha oculta, ele vai ocultar as faces que não estão aparecendo. Olha lá. Se eu quiser um sombreado, então ele já me cria peças onde ele simula uma sombra aí, né, de um sol, tá? Se eu quiser cores consistentes, ele vai mostrar ele renderizado, porém sem sombra nenhuma, tá? E se eu quiser uma coisa realista, ele vai me dar aqui, ó, uma textura de concreto, tá vendo? E aí varia de acordo de cada material. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho pilares que estão com cores diferentes, então provavelmente eles estão com materiais diferentes, né? Então vamos selecionar aqui para a gente ver. Ó, esse meu pilar aqui, ele está com concreto moldado em loco cinza, tá vendo? Então, provavelmente todos esses que estão no cinza mais claro também estão, né? Então, eu vou selecionar todos eles aqui, ó. Selecionar aqui, vou segurar o Ctrl e vou adicionar esses outros pilares aqui, tá? Então, vou vir aqui na minha lista de materiais, vou clicar aqui na minha lista de materiais e vou procurar um material disponível aqui. No nosso caso, a gente está trabalhando com C25, né? Ó, então, C25, tá? Mudei, ó. Você vê que tá todo mundo aí com a mesma cara, né? Ó, um concreto aqui. Tudo bem? Então é isso. Aqui a gente já fez a nossa criação dos nossos pilares.